Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho. Eu sou a Shilane Alcolumbre. Eu sou a Larissa Paz e hoje o nosso podcast ele é recheado de muita doçura. Nós temos aqui uma grande empresária de Belém, que é franqueada da Compeag, vai contar a sua história de sucesso, que também é inspiração para muitas mulheres. Seja muito bem-vinda, Paola Regateiro. É um prazer imenso ter você aqui conosco. A gente esperou esse episódio para a gente passar essa história de inspiração para muitas mulheres. E hoje você está no nosso podcast, então sinta-se à vontade. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui, em especial nesse podcast que vai ao ar na época da Páscoa. Então, nada mais conveniente do que falar sobre chocolate. E para começar, conta pra gente o que te motivou a ser uma franqueada da Copenhague. Primeiramente, agradecer, meninas, pelo convite. Fiquei aí muito feliz, ainda mais falando, né, de Páscoa, a gente já lembra de chocolate. E que bom que lembraram logo de mim. Sim. Mas eu falo que, na verdade, começa um pouquinho lá atrás, né? Quando a gente fala de empreendedorismo, não é só fazer uma escolha ali, se vai ser franqueado, se vai abrir uma empresa, mas é no momento que a gente tem que se despertar. Porque ninguém escolhe, não, vou ser empreendedora, assim. Geralmente a gente vem de uma constituição onde a família vai focar onde? A gente primeiro fazer a nossa escolha profissional. O empreendedorismo, ele não vem na escola, não vem na faculdade. Então, a primeira escolha que a gente faz é o quê? A profissão. E aí, antes de mais nada, sou psicóloga de formação. Olha, né? Essa eu não sabia. Tá vendo? Exatamente. E isso tem tudo a ver também com o meu momento ali de decisão entre se eu ia continuar na parte da psicologia ou se eu ia ser empreendedora. Então, olha só, né? Hoje todo mundo fica assim, meu Deus, tu é psicólogo. Mas em algum momento também eu tive que fazer essa escolha. Então, quando eu falo de empreendedorismo, eu já falo ali desde quando a minha mãe começou na empresa, que na verdade nós somos sócia do Cefis, Cursos Profissionalizantes, né, que é uma instituição qualificadora que a gente atua já há 17 anos no mercado, com a formação de jovens aprendizes. Então, quando eu estava na faculdade, e ela iniciou a empresa, eu ficava, será que eu vou trabalhar com ela? Né? Será que eu vou? Não, deixa eu ir para a área da psicologia. Então, eu fiz muito tempo de psicologia organizacional, eu fui para essa área, mas em algum momento eu tive que fazer essa escolha. E aí, quando eu fui para essa área da gestão, eu deixei de falar que eu era psicóloga, porque às vezes na gestão a gente precisa tomar algumas decisões e que eu tinha que saber, peraí, eu vou ter o papel de psicóloga da instituição ou de empresária ou de gestora. Então, foi aí que eu comecei a ocultar, porque eu tinha que me nomear, que nós, quando estamos iniciando, é difícil sair a primeira vez, né? Eu sou empresária, eu tenho uma empresa, não é? Na hora de dizer, qual a sua profissão? Qual é que a gente coloca? Sou médica, né? Sou veterinária, sou psicóloga, sou administradora, mas aquele dia que você escreve é quando a gente se aceita. Não é um processo assim? Sim. Eu gostei desse insight. É verdade. Mas é quando a gente vê, né, que a gente tem que escrever, quando a gente se assume. Porque enquanto isso, quando a gente está no início, a gente fica assim, mas será que eu sou? Então, até para uma aceitação social, a gente fala a nossa formação, porque é assim que a gente foi criado. Então, assim, quando a gente escreve para valer, já começa a falar até da nossa... Quando vai falar do currículo, não, sou empresária. Aí, quando a gente já está no movimento, até mentalmente, né, de uma mentalidade de assumir o nosso papel. Então, é por isso que muita gente não sabe. Exatamente. É verdade. E aí tu ficaste trabalhando anos com a tua mãe. Sim. E aí depois decidiu ter alguma coisa só para você. Foi aí que começou o estudo da franquia. Na verdade, quando eu trabalhava com a minha mãe, logo no início, eu digo que dá pra gente empreender no ramo familiar. Sim. Isso é a primeira coisa que eu gosto muito de... E uma escola bem legal também, né? De quebrar às vezes, esses obstáculos. Porque vamos lá, aqui em Belém, né, no Pará, enfim, a gente vê muita gente que tem empresa familiar. Muita. Sim. Não é verdade? Sim. Até vocês que trabalham com clínica. Geralmente a mãe é veterinária, aí já faz aquele incentivo para os filhos, porque já tem uma clínica para ti. Então, eu também passei por esse movimento. Então, minha mãe, olha, vem pra cá, aí vai estagiária, eu dobro teu salário estagiário. Eu disse, olha, será? Não, quero ser independente, quero ter um chefe, né? E aí foi no momento que eu disse assim, não, tá na hora de eu assumir essa responsabilidade, até porque tinha uma similaridade com o que eu trabalhava na área organizacional, trabalhar com jovem.
E a minha mãe começou e eu disse que eu tive que assumir. Só que no começo a gente adora dar teco, né, gente? Ó, isso aqui não tá muito bom. Olha, isso daqui eu não gostei. Aí a mãe, não, calma, Paula, não dá pra fazer. E Já aí um chega assim, belo achando que dia, sabe tudo. lógico. E aí foi no período que eu também tava casando, e aí eu cheguei pra pedir aumento, né? Aham. Mãe, pois é, vamos conversar, tô constituindo uma família. E eu queria um aumento. Ela disse: não, vou te dar uma sala e um CNPJ. Então foi nesse momento que ela disse: sabe aquelas Aham. ideias que tu tem, que tu quer fazer? Então, ótimo, você vai ter uma ótima oportunidade. Eu casei nova, né, com 22 anos. Eu disse: nossa, os pais dão um carro para os filhos, uma casa. Aham. A minha me deu um CNPJ, uma sala, sabe? Aham. Conta já para pagar. Mas foi aí que eu Essa foi comecei boa. justamente a compreender todas as dificuldades. Porque quando eu estava na cadeira ali de filha, que quando a gente está numa empresa familiar, a Aham. gente não sabe, né, qual é a cadeira que a gente senta. Eu ficava assim, era fácil. Ah, contrata, demite, faz uma obra aqui. Ah, a gente tá precisando comprar aquilo. Mas quando tá com a gente... Então, eu tinha os meus funcionários. Ela separou até a conta de energia, tá, gente? Que era... Boa. Então, assim, tudo eu fui sentindo. Eu fui começando a ter a dor do empresário. Aquilo que, quando a gente toma uma decisão, é baseada em números, é baseada em realmente o que a gente precisa, o que vai dar retorno. Então, foi aí que eu comecei. Então, eu já passei aí mais de, vamos dizer, 15 anos exclusivamente trabalhando com isso. Em algum determinado momento, eu disse assim: peraí, eu estou pronta, né? E quero ter essa experiência de ter algo. Que, na verdade, o empresário, toda hora, ele está olhando, né? Vendo É verdade. oportunidade. Não tem. Não tem. Olha, ai, olha, eu queria fazer isso. Ai, quanto é que é uma franquia? Todo mundo já parou para pesquisar, né? Pelo menos, eu acho que todo mundo já pensou em pelo menos uns 5 mais CNPJs, achando que é oportunidade. E nessa veio a oportunidade de ser franqueada. Então, também foi um grande desafio, o qual eu peguei mesmo e disse assim: não, vai dar certo. E hoje eu trabalho nas duas empresas. Então, eu digo que de manhã eu estou focando mais na Olha, parte, né, de educação sim, profissional, que é serviço, que é um ramo completamente é diferente, diferente. E né? produto à tarde, né? E um público CDE, vamos dizer assim, ao mesmo tempo que eu tenho empresas, eu presto serviço, e aí eu digo já para o finalzinho da tarde, eu já troco a chave, já vou para o varejo, vou para shopping, vou para alimento, então assim, muda completamente. Então no meu celular vem: olha, eu quero curso e quero chocolate, tendo C, tá tudo certo, vou manter lá, Tá C certo. ao quadrado, sabe? C ao quadrado, Certo, é a muito palavra-chave para eu responder no WhatsApp. Tá perfeito. Eu lembro que quando eu te conheci, você ainda estava com a sua mãe, né? Você não tinha aberto a franquia. Eu acho que é até recente também, né? Uhum. E a gente vê essa questão da franquia, eu vou ser sincera contigo, eu acho que quando você assumiu agora, assim, eu acho que falou assim: essa é minha empresa, a visibilidade dela até aumentou. Ser sincera contigo. E você sabe disso, sabe? É porque Hã? depende, visibilidade da marca, Também, e também, dentro gente. de Belém, Sim, dentro de Belém, ela se destacou mais, porque entendeu? eu digo assim, que quando a gente assume, né, vai a nossa energia. Ainda tava Exatamente. ali olhando os stories, aí eu vi uma conhecida minha, ela colocou assim: venda é você transferir a sua energia, né, o seu Uhum. propósito. Então eu disse assim: não, tem que dar certo. Não vou entrar no jogo se não for para dar certo, né? Exatamente. Certo. E focando agora um pouco de franquia, tem pessoas que trazem franquia, a gente já trouxe alguém aqui também especialista em franquia e foi muito legal. Eu gostaria de saber assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou assim para trabalhar com uma franquia, que já é uma marca estabilizada, é uma marca que já está no mercado. E qual foi assim o coraçãozinho para escolher trabalhar nesse ramo do varejo e com a Copenhague? Vamos lá. Eu venho de uma área de serviço, né? Sim. Então, assim, eu gosto de sempre contextualizar, porque às vezes quando as pessoas pegam ali um recorte ou só uma parte do que a gente fala, pode ser que dê certo ou não. E por que às vezes não dá certo? Porque ela não entende o contexto como um todo. Então, eu fui pro lado de varejo, vendo uma oportunidade, porque eu sou de serviço. Pode ser que alguém que estivesse no varejo, ele sempre vai achar que o serviço é melhor. O tal da grama do vizinho, né? A gente só não sabe que é sintética. Aí fica lá regando a nossa não dá certo. A dele tá sempre verde, é sintética, querido. Essa é Então, boa. entender esse contexto é muito importante. Então, do serviço é um processo de mensal, a gente tem que estar prestando. Tem dias que a gente recebe super joinha, no outro dia estão querendo a nossa cabeça. E depois, então, é aquilo de
a gente tem que estar sempre cativando, né? Isso. O varejo, assim, comprou, levou. E aí a gente vai no movimento bem elétrico, agitado. E eu acho que é bem meu perfil, confesso, tá? Eu gostei mais do que eu imaginava. Então, quando veio essa oportunidade, eu percebi que era justamente por ser muito diferente. Então, ele me arrancou da minha zona do conforto. Mas me tirou, me arrancou. E eu gosto desses desafios. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto. Eu sentei para estudar, eu fui ver. E foi isso que me chamou a atenção, ir para o lado do varejo. Confesso que eu não tinha assim, todo esse conhecimento que eu venho de marca própria, serviço, educação, completamente diferente. Então, dizer que eu sabia tudo, não vai, ninguém sabe. Mas a gente calculou ali um pouquinho o risco. Mas nada é como quando a gente está de fato, para a Sim. gente ver o real, porque senão a gente fica muito no campo do imaginário. Então, eu gosto de entrar, estudar bastante, fazer acontecer, e depois eu vou dizer, não, realmente isso aqui a gente tem que ter mais cuidado ou não. Então, o varejo me chamou muito essa atenção. É pico de venda, é movimento. Tem horas que eu tô assim agoniada, porque eu acho que eu vou ficar sem estoque. No outro dia eu acho que já tem bastante. Depois eu volto. Então, na Páscoa eu fico oscilando. TPM é nada perto do varejo, né? Perto de uma Páscoa, na Perto de Copenhague. uma Páscoa, perto de um Natal, perto, sabe? Então, assim, é aquele dia a dia, é completamente diferente. Então, assim, foi o que eu gostei, mais do que eu imaginava, confesso. Olha aí, se apaixonou. Que bacana, né? Como é que funciona o suporte da franquia em relação à gestão, treinamento, marketing? Tudo é oferecido pela Copenhagen? Sim, todas as franquias, né, elas têm aí todo um know-how, como elas falam, né, por trás. E tem aí sistema, tem muito conteúdo, tem todos os parâmetros, tem muita reunião, tem muita orientação, tem curso para tudo que vocês possam imaginar. A gente está falando de uma franquia aí de 97 anos. Então, não é uma coisa que acabou de começar. Então, a gente pega aí muito treinamento para a gente fazer acontecer. Mas o que às vezes é importante a gente também fazer essa desmistificação, que eu escuto muito, porque franquia tá tudo pronto. Se vai lá, deixa ela lá. Vai rodar sozinha pro buraco, né? Não. A gestão Então, é tão a gestão importante é a quanto mesma. qualquer negócio. A gestão é a mesma, o controle é o mesmo. Então, quando eu falo assim, Paula, tu teve sorte, eu digo, não tive sorte. Estou há 15 anos trabalhando dentro do mercado, ainda que seja diferente, mas quando a gente fala de gestão, a gente está falando de pessoas, de gestão de financeira, de muitas outras coisas que tem como ter base. Então, eu cheguei preparada. Obviamente, eu tive que aprender as coisas que são inerentes da área, do varejo, de um shopping, de um alimento, de uma marca, de uma franquia. Mas se as coisas estão dando certo é porque eu já era uma empresária, eu já tinha uma experiência, eu já tinha apanhado Com bastante, certeza. né? Então, isso é muito importante. Porque às vezes a minha experiência, eu tô falando, eu tô 15 anos trabalhando. Diferente, não, agora nunca trabalhei, vou fazer isso. Vai ter outras dificuldades, porque Sim. junto com aprender uma franquia, ela vai ter que aprender a gerir um negócio. Sim, Exatamente. com certeza. Então, eu acho que tem muito isso ligado, assim, o quanto eu tinha já de experiência, que é a mesma coisa, gente. Falar de pessoas, lógico, vai mudar perfil, completamente diferente. Claro. Sim. O perfil hoje de quem trabalha no shopping, quem trabalha no meu administrativo. Então, até isso, eu tive também que aprender, eu tive que dosar. Às vezes, uma cobrança que eu tenho dentro de uma empresa é completamente diferente do que eu tenho da outra, fala, né, uma forma de pensar. Mas eu tinha o que mudar, mas eu tinha uma base. Então, para Sim. isso, assim, foi fundamental para eu dar uma alavancada aí, como as pessoas têm percebido. Isso é muito legal. Muito legal. Agora, eu gostaria que você linkasse aqui pra gente, porque, assim, o ramo do varejo no mercado pet, ele tem crescido cada vez mais. E você vê aí o tanto de pet shop, clínicas veterinárias e a venda de produtos, né? Agora, o que tem a ver chocolate com o mercado pet? Eu gostaria que você fizesse esse link com essa dica, assim, quais estratégias você adota para manter a loja competitiva, atraente para os clientes, porque isso vai servir também para os médicos veterinários em suas lojas de pet shop. Primeira coisa, a gente conhecer nosso cliente. Eu acho que isso é fundamental. Eu tenho três pontos de venda. Cada ponto de venda é completamente diferente, mesmo até com o mesmo público, né? Mas o movimento deles são diferentes. Então, assim, para quem tem clínica, mais de uma clínica, né? Enfim, a gente conhecer ali o nosso cliente, escutar ali, entender o movimento. Então, Paula, nunca falta nada.
Por quê? Porque eu já entendi qual é o movimento, já sei qual é o produto que vai sair mais, eu sei qual é o produto que eu tenho que ter o cuidado. A gente tem o quesito validade, né? Então, eu ainda tenho esse detalhezinho. Mas, enfim, no começo eu errava. Nossa, quando eu vi, acabava. Eu disse, mas eu comprei tudo igual, né? A gente tenta ir pro... Eu comprei tudo igual, ok, Paola, mas tem uma coisa que vai sair muito mais. Então, às vezes, comprar uma caixa disso pode ser muito para aquele produto. Mas para o outro, é nada. Vai ter uma ruptura. Então, assim, para eu deixar sempre a loja atraente, que ela, a gente está falando de consumo, né, de alimento. Certo. Então, a pessoa vai lá hoje, vai lá amanhã. Então, para ela continuar indo, ela precisa saber, não, ali vai ter o que eu encontro. Então, essa percepção de eu estar na loja, de eu entender qual é o desejo, o que é que tá no momento, que ainda tem isso, né, que agora viralizou, ai da gente Que não tenha. Então, isso também é muito importante. Sim. Onde é que está esse meu cliente? Aonde é que ele está se inspirando? Onde é que ele está querendo modelar que ele vai na minha loja e ele vai querer fazer isso? Que não é muito diferente do pet. Ah, então Aham. ele viralizou que o blogueirinho tal agora comprou alguma coisa. Ele vai lá na clínica, vai na loja de vocês e vai querer atrás daquilo. Então, assim, mas em que momento isso aconteceu? Então, hoje, a gente tem que estar muito antenado nas redes sociais, no movimento, para a gente poder colocar tudo dentro da nossa loja e não deixar faltar. Então, se preparar nos picos de venda, né? Eu acho que cada ramo tem o seu calendário aí de Dica venda, importante essa, que é viu? muito, muito importante. E não é o que eu acho, né? Então, por exemplo, para mim, eu tenho que Natal e Páscoa. Tem pessoas, tem outros ramos que agora Páscoa deve ser o pior momento de venda. Então, eu preciso entender do meu cliente, dos desejos dele, e estar completamente ali ligado nas informações, que hoje é o tal do TikTok, enfim, né, vários canais, e entender do calendário. Então, a gente diz que tem as sazonais, tem aquelas mini sazonais. Como é que eu posso? E mais do que isso, às vezes, o nosso cliente ele não tem a necessidade, nós precisamos criar essa necessidade. Às vezes, as pessoas, como eu sempre falo na loja, ela vai olhar esses ovinhos e vai achar que é só para presentear. Mas quando eu consigo me comunicar com o meu cliente e dizer, olha, sabia que tu podes pegar e fazer o caça dos ovos com eles? Tu sabias que tu pode colocar numa vasilhinha e tirar para ficar ali, para quando os teus familiares chegarem, eles estarem pegando e consumindo? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, quantas vezes a gente precisa também educar os nossos clientes? Tirar da caixinha, literalmente no meu caso, né? E mostrar para ele, olha, você também pode fazer isso. Então, eu entendo que até no movimento, né, hoje do pet, que acaba até hoje assumindo ali um papel, né, de filho, enfim, faz parte da família, eu preciso também introduzir também outras formas, né? E aí eu acho que isso é muito importante. Ótimo. E tu falaste aí na questão das compras, que às vezes tu já comprou errado e tudo. Hoje, como é que tá? Tu já conseguiu ajustar isso? Ainda é tu que faz as compras ou passa para tu tem um gerente que faz as compras de acordo com as necessidades da loja? Como eu tô recente ainda, né? Vou fazer 2 anos, então esse é minha segunda Páscoa. Eu ainda tô ali mais no Bebezinha. controle. Eu acho que em Sim. alguns momentos a gente tem coisas que eu delego, obviamente, Uhum. né? Até porque seria impossível conseguir dar conta de tudo. Outras coisas eu acho que é muito o meu perfil, é o meu DNA. Então a compra, ela é muito a estratégia. Então eu entendo que é o coração, é o que vai trazer meu faturamento, é o que vai fazer ali o movimento. Toda a estratégia depois que a gente vai fazer é baseado no nosso estoque, é baseado na compra nesse quesito. Então isso daí eu ainda não larguei de mão, tá? Confesso. Mas estou ansiosa aí para Páscoa. Ano passado a gente zerou literalmente tudo. Mas zerou Pega. no time certo ou zerou, tipo, deixando Antes. teus clientes É na porque mão? quando está no varejo, né? A gente pensa assim, vendeu. Mas podia vender mais um pouco. Né? Sempre naquela, assim, pode mais, né? Aham, Pode é mais. mais. Esse ano eu comprei um pouquinho mais. Aí eu tô bem naquele dia aqui. Será que eu compro mais? Será que vai vender? Será que não vai vender? Eu acordo dizendo assim, meu Deus, não vai vender nada. Aí eu chego na loja, vejo o movimento, meu Deus, vai vender tudo. E não chega rápido pra cá, né? Não, gente ainda tem que- a tem, gente ainda tem que tem falar a logística, isso. né? Por isso que Porque- a gente falou da organização. Então, independente do ramo,
tudo para cá é demorado. Sim, o empreender aqui no Pará, ele é Gente, mais difícil, a logística Cabe é... um capítulo em qualquer livro que forem falar de vendas, de negócio. Fala assim, capítulo, Belém do Pará. Porque a gente tem que deixar assim bem específico verdade. tudo que acontece. Tudo que acontece, porque é, Tudo e é mais um muito pouco. diferente, principalmente quando tu tem um time certo para aquilo, entendeu? Tu tá falando de produtos que eles vão vender na Páscoa. Não tem Tem coisa que como, já não passou chega a mais. Páscoa, uma semana depois chegou a carreta. Pra quê? Fazer ponta de estoque, né? Exatamente. E eu acho que isso, Dá um troço isso é mesmo. muito. Por isso que eu falei assim: entender ali o nosso movimento do calendário é importante. O que que eu percebo muito de uma franquia e de uma marca própria? Essa antecipação. Então, eu vejo que o empreendedorismo, aí, às vezes, tá? E eu tô falando aqui baseado na minha Certo. experiência e de vários colegas que eu vejo. Então, a gente tem a nossa empresa familiar, ou tem a nossa empresa, e o nosso calendário é muito do nosso feeling ali do dia, né? Até. Ah, não, esse mês vai ter o quê? Ah, então tá, bora fazer isso. A gente não tem aquela organização, Não tem, aquela não antecipação. Eu tem. estou falando da maioria, tá? Obviamente que tem Não gente é, a que. gente tá Sim, falando de sim. uma cultura em geral, né? E aí, o que? O máximo de antecipação, assim, o que que ele vai fazer no próximo mês? Mas aqui já que é 25, né? Do próximo mês. É, e tipo, Já- não é não assim, dá né? tempo. A gente Não, já não vai pelo chegar em Natal, todo mundo indo Não comprar vai na véspera as coisas. Já não vai chegar em Belém. Aí, E se eu for pega comprar na no sua loja. E se você for comprar em algum outro lugar, é muito mais caro. Sim. Então, hoje, que a gente tem acesso à internet, que tudo aí tem em plataformas que dá para chegar, mas eu preciso de uma organização. Então, eu acho que o ponto importante é esse planejamento, essa antecipação do que a gente vai fazer, que as pessoas ainda pecam muito. Principalmente vocês, que, né, que tem uma parte técnica extremamente forte. Aí tu imagina, tu te sente muito mais útil atendendo ali o pet, né? Vendo ali toda a demanda de atendimento. Aí tu vai ficar, ai, mas eu vou ficar vendo o marketing agora? Sim. A gente não dá o valor. Aí quando chega, é pego despercebido. Então, assim, é importante a gente entender que ser empresário é tomar conta da gestão. A parte técnica, ela faz parte do processo, obviamente. E eu ainda digo mais, Mas- para alguns não vão mais nem fazer a parte técnica. Ele vai ficar só na gestão. Que é o que acontece com Não grandes consegue. colegas veterinários, porque só começa a fluir quando ele sai da parte técnica e ele entende que ele ali ele já não é mais veterinário, ele é um empreendedor e acabou, entendeu? E isso é difícil de compreender. Essa mudança de mentalidade que Muito, você até muito. falou no início, eu vejo que é o que eles mais esbarram. Não conseguem muito fazer esse equilíbrio da parte técnica com a parte empreendedora e falar assim, assumir na mentalidade, eu sou um empresário. Então, eu acho que há um choque muito grande de realidade, principalmente no público veterinário, há uma resistência. E para justamente haver esse crescimento, tem que mudar essa chave realmente. Sim. E é isso que eu falo muito. Na hora que a gente vai escrever, tá escrevendo o que ainda? Parece ser uma coisa simples, mas é a tua segurança, né? Então, tudo que eu vejo, eu olho, eu assumo. Então, nesse primeiro momento, quando eu era psicóloga, e, obviamente, comecei na empresa como a psicóloga da empresa. Sim. Em algum momento que eu estava ali fazendo uma reunião, que eu tinha que ver alguma coisa de gestão, mas tinha um atendimento para fazer, era complicado, porque naquele momento, vou falar ali com um colaborador, vou falar como gestora ou como psicóloga. Então, se você está no ramo aí da clínica veterinária, como é que você vai falar? Você vai falar como médico, com aquele familiar, ou como o dono da clínica? É completamente diferente. Muito. Por quê? Porque a posição que você vai dar, você precisa saber. E se você estiver ali como médico, querendo atender tudo, vai faltar alguma coisa aí para o empresário. Sim. Vai. E se eu tivesse vários médicos que nem ele, esse empresário ia falir. Olha, parece até irônico, mas é isso que ia acontecer. Então a gente precisa saber qual é a cadeira que a gente vai. E também fica complicado dizer, não, eu sei muito bem diferenciar, mas será que esse meu cliente ele vai entender? Como é? Exato. Eu tô aqui sendo atendido, não, agora eu quero falar com o dono. Peraí, eu vou virar a cadeira, vou virar o bicho, eu vou eu vou virar um bicho, entendeu? Vou já. E aí a gente não tem. Então, assim, isso é muito importante quando a gente, né, faz essa escolha, fazer ela de fato. Então a gente fica lá com o pé lá, aí o pessoal diz, eu tô diminuindo a minha agenda, né? Eu tô Se diminuindo. identificou? Aquele... Até uma hora que eu já coloquei na cabeça, daqui a pouco já não tem colocou mais na agenda, eu sou a dona do negócio, eu tenho que cuidar do negócio. Que é mais difícil para a gente que trabalha com a parte técnica.
bem difícil. E mais difícil ainda porque a gente não vem com essa mentalidade da faculdade, Não vem. né? Quando a gente monta um negócio, a gente monta um negócio sendo veterinário. Ninguém começa uma clínica e diz assim, olha, agora eu sou empreendedor, eu tenho uma clínica veterinária. Não, a gente diz assim, eu sou um médico veterinário com uma clínica, entendeu? É exatamente isso. Volto a falar, como é que você está se apresentando, né? Exato. Ela vai Isso refletir aí, agora. vai Ela vai se apresentar. perfeito. Eu sou empresária. Mas essa minha virada de chave demorou. Demora. Muito, porque era uma limitação minha. Eu não queria assumir o papel da É porque a empreendedora. gente tem medo também de ser criticado, vai falar assim, pois é, mãe, pai, vocês investiram em mim para ser médico, mas agora eu tô falando que eu sou empresária. Aí, então assim, é muita coisa envolvida. É uma briga interna. É uma briga entendeu? Eu disse, interna. não, foi para isso que eu me formei em veterinária, entendeu? E a gente não entende que pode fazer muito mais, né? Sim, muito mais. Conta pra gente aí, aproveitando essa virada de chave, qual foi o momento assim mais desafiador da sua carreira que você enfrentou e qual assim a estratégia que você usou para atravessar ele? Olha, Independente das empresas, assim. eu acho que eu tive vários pontos muito importantes. Eu acho que é muito difícil, e a gente está falando de um ser, nós somos seres completos, né? Sim. Todas as nossas decisões são baseadas no nosso pessoal, na nossa família, na empresa e tudo mais. Eu tive vários pontos muito importantes. Então, eu acho que essa minha primeira decisão de assumir aquela primeira sala foi muito importante. Meu momento depois importante foi na pandemia. Eu acho que a pandemia me deu uma força assim muito grande. Ela foi a primeira vez que também eu tive que abrir ali as câmeras, ir para rede social, que foi quando eu acho que deu o boom mesmo de rede social, que todo Sim. mundo teve que abrir as suas câmeras. Foi um marco, porque eu estava ali junto com a minha mãe numa pandemia de um curso que não era escola, então curso todo mundo queria sair. Eu tinha um público CDE, que diz assim, ou eu pago a mensalidade ou eu compro a minha comida. Quase que eu digo, você quer dividir a comida, né? Então, a gente saiu de uma inadimplência lá, vamos lá, de 10 para 90, se duvidar. Enfim, todo mundo, tinha um dia que era todo mundo ligando para cancelar. Caramba. Então, assim, Desesperador, né? desesperador. E assim, quando é que ia parar? Quando é que a pandemia ia acabar? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, a gente tinha que falar com as empresas querendo demitir todos os aprendizes. Eu, calma, segura, né? Então, pera. Ah, mas eu disse, já viveu uma pandemia? Não, né? Também não. Então, assim, calma. Então, foi um momento que eu tive, assim, que aprender e me reinventar. Eu brinco que eu chorava de noite, de manhã a gente tinha que acordar bem para executar. E de noite a gente chorava de novo desesperada. E assim, então foi um momento que eu disse assim, depois que eu passei pela pandemia, pode vir o que vier, eu vou vencer. Então foi no período que a gente mais cresceu de marca, de visibilidade. A gente é muito forte em Ananindeua. A gente faz parte da vida de quem mora em Ananindeua. Então assim, o jovem fez 14 anos, ele vai pro Cefis. Que legal. Então, em Ananindeua a gente é muito forte, já formamos mais de 15 mil alunos. Atualmente, a gente está com mais de 2.200 alunos, que a gente fechou recentemente o nosso marco. Então, foi muito forte. Quando a gente voltou muito mais forte. Então, eu como pessoa, como empresário, digo, você pode ver o que é. Eu não tenho medo. Se vai ser pior do que a pandemia? Não. Não vai. Entendeu? E se vier outra pandemia, eu vou estar preparada? Vai. Vou. Eu já sei o caminho. Consegue ser pior? O que pode ser pior? Né? Não tem. Então, Pior que fica. Não tem como. nem quero falar, né? Não. Eu sou apocalipse zumbi, porque é pior Mas do que assim, foi aquele momento que a gente, assim, né, olhava para um lado, tava morrendo de gente, tu tinha que estar focado. É, Né? Então, para mim foi um marco muito importante. muito difícil. E, obviamente, quando eu também tomei essa decisão de ir para uma franquia, eu sempre tive um perfil que a gente sempre foi mais de Ananindeua. Então, da gente ficar mais off, a gente postava muito a empresa e não nos postávamos. Nós tínhamos Isso é muito bacana, esse isso é. comportamento de, ai, deixa eu ficar aqui nos bastidores, sabe? Em algum momento, a gente percebe que às vezes a gente até é grande, mas como a gente não se mostra ou como a gente não se posiciona, né? Às vezes as pessoas nos tratam assim como a gente fosse um pontinho e tá tudo certo. Mas quando eu venho pro varejo, pelo menos a minha percepção, obviamente cada um atinge, eu disse assim, não, peraí que eu tenho que assumir. Tenho que me posicionar. Tenho que me Sim. posicionar. E nos primeiros momentos foi muito difícil, eu tinha vergonha. Né? Quem diz? Paola com diz? vergonha, gente. Eu tinha Olha. muita vergonha. Dizer assim, gente, ai, mas será? Mas será que não vão achar? Só que teve um momento que, sabe qual é assim? Eu tenho que vender, tenho boleto a pagar. Eu tenho Não que tô me nem aí virar. no que vão Eu pensar, tô me né? ferrando sozinha. Vou
tô nem aí, vamos falar, eu digo assim, pelo menos vai virar meme, eu vou viralizar. No mínimo, tem que dar certo de alguma forma. Tá Então, eu certo. acho que esse movimento, ele foi muito importante. Então, eu vim com dragões, que eu digo, de todos os lados, ter que aprender a lidar com um público completamente diferente, né? Um público, né? Então, eu estava acostumada com um público que me olhava assim, o outro me olha meio que assim. Eu digo, peraí, ajeite seu olhar, querida, né? Então, eu acho que a gente começa a dizer assim, peraí, beleza, você é grande, você também, mas também tenho aqui meu movimento. E eu acho que meu melhor, o que eu posso falar é de educar as pessoas como te tratar. Isso é Educar importante. as pessoas como você quer ser visto. E se fizer sentido, ok. Se o outro, tá tudo certo. Segue sua vida, segue a minha, mas não me abala hoje tanto. Então, hoje eu faço o que eu acho que é importante e necessário, sabe, para o meu negócio. Então, acho que isso foi muito importante. E mais do que isso também é separar um pouquinho o meu pessoal do meu profissional. Então, eu brinco, eu tenho assim, meus amigos contados no dedo. Não tem, só 5 aqui. E o resto são muito parceiros de negócios. E isso é muito necessário. Porque senão a gente acaba transferindo. Quando a gente vai para o mundo do empreendedorismo, a gente quer para tudo, né? E aí lá a gente está buscando o quê também? O nosso lazer, a gente está buscando várias outras coisas, que não é o ambiente. E geralmente a gente se frustra. A gente não sabe fazer negócio, a gente quer fazer amizade. Então, separar isso é necessário e importante, que aí ninguém se frustra, você consegue negociar. E Sim. hoje as pessoas estão muito no social, tudo é amizade. Ah, eu não vou dizer pra ela que não. Ah, eu vou dizer que é ela. Não, se a pessoa tem coragem de pedir, eu tenho coragem de responder. Se ela tem coragem de falar, eu tenho coragem de falar sim, eu tenho coragem de falar. A gente Isso tá é muito legal. negociando. Negociando. E a gente não aprende a negociar. Principalmente hoje no mundo digital, é tudo o que gostei, eu curto, não gostei, eu excluo, eu oculto. As pessoas estão perdendo essa habilidade. Então, acho que esses foram momentos muito importantes, que eu fui virando a chave e falei assim, beleza, bora pro próximo desafio, né? Foi E assim maravilhoso. foi E necessário. ótimo, né? Isso aí foi super importante para o teu crescimento. E agora a gente falando um pouquinho do empreendedorismo feminino em si, né? A gente sabe que a mulher sofre muito mais dificuldade. Eu não digo preconceito, eu acho que a gente consegue Sim. se posicionar bem na parte do empreendedorismo, mas não tem como. A nossa vida é mais complicada, principalmente nós que somos esposas, mães, que temos a família, né? Quais são as barreiras que tu enxerga mais hoje no empreendedorismo feminino? Tem alguma que já foi muito difícil para ti, tu precisou superar, ou sempre foi tranquilo, tu conseguiu sempre conseguir conciliar tudo de boa? Não, nunca a gente vai conseguir conciliar tudo, né? Não, não dá. Mas, vamos lá, eu acho que primeiro, o preconceito, ou todos esses desafios, esses obstáculos, não vêm só de fora, vem no interno, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muita dificuldade, mas a mulher também se coloca muita dificuldade, sabe? Então, assim, eu até quando eu dou palestra, eu digo assim, quem tem problema? E todo mundo levanta. Quem tem TPM? Todo mundo levanta. Quem tem filho? Todo mundo levanta. Aí eu digo, então pronto, alinhado, agora a gente vai falar. Agora a gente começa, entendeu? Porque todo mundo vai ter uma dificuldade, todo mundo vai ter ali um problema, todo mundo tem 1000 pratos para poder resolver e etc e tal. Então a primeira coisa é assim, quem sou eu, né? Qual é o meu propósito? O que é que eu quero fazer? O que é que eu quero dar atenção? Qual é o quanto eu quero me entregar para cada coisa? Então assim, os obstáculos eles vêm também quando a gente não alinha isso. Quando eu quero tanto atender o outro que eu tô ali perdida no que eu quero de fato. Sempre vai ser um obstáculo. Por quê? Porque aí eu quero entregar 100% aqui, 100% aqui, 100% aqui. Eu vou conseguir, eu não vou conseguir. E aí, esse outro vai vir e vai dizer assim, mas tem que fazer. Aí tu vai dizer, é impeditivo, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Entende? Então, eu acho que vem primeiro da gente. O que que tu queres para agora? Como é que tá essa nossa organização? A gente quer atender todos os papéis. Eu não preciso atender todos os papéis. Meu marido um dia desse virou e disse assim, tu é ótima, tu é maravilhosa, mas tu é péssima dona de casa. Eu disse, amém, ótimo, adorei, né? Então, assim, a gente coloca assim, porque eu tenho que também dar conta, não dou conta de casa, não, meu ovo vai queimar, tá? Mas me coloca vai vender água na rua, que eu vou fazer milhões, né? Olha aí. Então eu comecei, volta aquilo de educar, né? O que é que eu consigo fazer? Então eu sei que várias mulheres enfrentam, precisam, têm necessidades, né? Não tem talvez essa opção, mas eu acho que é muito foco do que a gente precisa, né? Cada um tem. É difícil a gente falar, porque tem tantas realidades, tem tantas mulheres diferentes, mas para mim eu tento organizar. Tive problemas, obviamente. Quando eu abri a loja,
quem é? Teu marido, teu pai? Eu disse, por quê? Eu não posso, né? Teve um evento que eu fiz com a minha mãe e a gente bateu foto com um palestrante. E aí eu mostrei toda empolgada, olha aqui, um evento para mais de 300 jovens, um monte de coisa, o pessoal vê, ela diz, isso aqui é o dono? Ela tem que procurar essa figura masculina, né? Mas isso às vezes não é diferente de vários outros comentários que as pessoas fazem para várias outras pessoas, sabe? Então hoje as pessoas estão muito julgando, sempre elas têm que achar um problema. Isso é E a verdade. gente tem que ir quebrando isso. Então, o obstáculo vem de tudo que é lugar, gente. E com relação, já que ela falou dos diversos papéis, assim, você como mulher, como é que você manda essa mensagem aí para veterinárias empreendedoras assumir esses diversos papéis, assim, entre mãe, esposa, empresária, como é que você consegue conciliar? O trabalho faz parte da nossa vida, ele não é a nossa vida, né? Exatamente. Então, volto a falar, assim, eu tento ser muito consciente de entender qual é o meu objetivo de vida no momento. Por que eu falo isso? Eu sempre quis ter filho cedo. E aí é só o meu projeto, sabe, gente? Deixa claro aqui. Por quê? Porque eu dizia assim, em algum momento, ter filho pequeno vai me exigir e eu vou estar no pico da minha idade querendo trabalhar. Então eu já imaginava isso. Então, naquele momento, para ter filho, eu foquei em ter filho, não me cobrava tanto fazer tantas coisas de trabalho porque eu tinha escolhido aquilo naquele momento. Hoje, meus filhos estão um pouquinho maiores já, né? Não tem toda aquela demanda, não precisam tanto de mim como um bebezinho, e eu já consigo dar um foco e uma acelerada no meu profissional. Eu acho que as mulheres, elas têm que ir só, às vezes, direcionando. Tu tá no momento que teus filhos estão crescendo, que vai fazer falta tu tá com eles, vai fazer falta tu fazer um dever de casa, vai fazer falta tu estar naquele momento. Então, eu não posso querer estar também no auge do auge do auge do meu trabalho, porque não dá, é matemático, todo mundo só tem 24 horas. Não fecha. Não fecha. Então, tu vai conseguir fazer, tu não vai conseguir fazer tudo. Tu vai conseguir estar em todos os eventos? Não vai. Eu já fui para vários eventos, hoje eu digo, não, não dá. Isso eu consigo, isso aqui eu não consigo. Então, a gente tem que eu sou muito de papel e caneta, sabe? Coloca ali no papel, coloca para te visualizar o que tu precisa agora. Porque senão a mulher fica frustrada. Ela não consegue dar atenção para o marido, ela não consegue dar atenção para a família, não consegue dar para os filhos. A empresa tu tá lá todo dia, mas ela também não tá perfeita. Porque quem me fala, não, tô todo dia, não tem mais problema, mentira. Às vezes até tu sair um pouquinho, te distanciar, tu tem uma visão. Então antes eu tinha só uma empresa. Aí eu ia todo dia, batia ponto. Hoje eu tenho 4 unidades. 2 do Cefis e 2 da COP. Eu tô lá todo dia, eu não tive que aprender a gerir. Aí eu fico pensando, por que antigamente, né? Eu não podia ter diminuído ali. Mas enfim, eu também entendo Entendeu? uma frase que para mim foi muito importante. 10 anos de experiência precisam de 10 anos. Então, a gente também tem esse espaço, que em algum momento foi necessário estar 24 horas lá, mas hoje não é. E se a gente está focando muito hoje nisso, não é para ficar dependente, é para ficar independente. Filhos, casa, empresa, para a gente conseguir fazer outras coisas. Porque a gente ainda tem que ter o nosso tempo, né? Sim, É com muita certeza. coisa, É mano. A muita mulher tem que coisa. Por fazer isso que eu muita falo, eu coisa. acho que mulher é sim mais difícil. Eu não boto nem a questão do preconceito, porque isso é uma coisa que eu não vou entrar no mérito, né? Mas Sim. a questão da gente poder ter olhar pra gente. E assim, uma coisa que eu sempre digo, né? Principalmente pra mim que tenho uma clínica. Ah, por que tu não coloca 24 horas? Eu falei assim, porque eu sou mulher. E tu quer. Tá, explica isso. O homem ele pode chegar lá meia-noite em casa, o filho vai estar de banho tomado, dever feito, a mulher vai ter que colocar ele para dormir. Transfere o papel. Não tem como. Deixa eu ser acionada sozinha com uma filha para ir tirar plantão. Não vai. E assim, eu respeito o papel da mãe, eu respeito o papel do Sim. pai. São diferentes, são importantes, tanto quanto, mas são diferentes. São. Então, essa questão, eu acho que essas barreiras, a gente passa, assim, por ser mulher, e eu acho um pouco mais difícil pra gente. Mas esse teu planejamento aí eu achei perfeito. Não, porque lá na frente eu quero trabalhar mais. Então, agora a hora de ter filho. E geralmente as pessoas fazem o Não quê? faz assim. Ao contrário. Mas volta, né? Né? Assim, cada pessoa. Não, eu achei, Tem eu achei mas ótimo. eu sou muito particularmente, planejada. eu achei muito legal esse teu planejamento, porque geralmente é o contrário. É, Vamos e deixar ok, pra né? depois, porque agora eu estou dando foco no trabalho. Tu respeitou o teu momento.
tu participou da vida dos teus filhos, cresceu teus filhos, assim, ó, agora que eles estão maiorzinhos, Dá, né? agora eu vou dar. Ainda coloquei os dois, que quando era um, a gente Entendeu? sente culpado, né? Ah, ele vai ficar sozinho, não tem problema. Já vem com o irmão, entendeu? Você já conversa, já tem o que Isso é brincar. legal de conversar, de entender, porque às vezes as pessoas não têm essa visão, entendeu? Porque falta essa consciência, a gente não bate um papo com a gente mesmo, sabe? Não, A gente não. não, O que que tá dando não. problema? Então, assim, É. antes, e pra mim é clássico isso. Aham. Meu filho estudava de manhã, eu só tinha um na época. E aí ele era um menino atrasado. Por quê? Porque pra mim, acordar cedo e aí a babá chegava às vezes atrasado, aí não tinha o lanche, aí eu não fiz o dever, eu tinha esquecido. Caos. A gente acorda estressada, Sim. né? Já aquele olhar, a gente engole. Ninguém toma café. Ai, tranquilo. Não tem. Beleza, quando nasceu outro, pandemia, né, etc e tal. Assim, vou colocar de tarde. Eu tenho preconceito quem estuda à tarde. Mas assim, vou colocar de tarde. Ele é o menino que chega mais cedo. Isso pra mim foi tão importante entender que hoje eu acordo. Eu acordo, Tipo, esse tomo meu acordar é café. Se a pessoa que trabalha hoje em casa vai chegar 10 minutos atrasado, Não vai não influenciar. vai influenciar. não vai na rotina. O meu filho, oi mãe, não sei o que, beleza. Eu consigo pensar no que eu vou tomar café. E aí eu Mas é vou, e hoje meu filho é o que chega mais cedo. Olha como é completamente diferente como a mudança. Coloquei ele mais perto de casa. Eu comecei a movimentar. Não vou sair para academia, eu vou fazer academia dentro do prédio, eu pago o personal. Eu fui fazendo alguns movimentos que combinam com a minha rotina, com o meu momento. Mudou completamente. Meu humor, minha organização, tudo. Eu separo a minha agenda. Segunda-feira eu vou para um lugar, terça-feira eu vou para outro lugar. Se vocês pararem comigo na rua, Paula, bora conversar, bora. Eu já tenho na minha cabeça o dia que já está reservado, livre, só para esse tipo de conversa. Então, a gente não ser a agenda do outro, a gente começar a colocar a nossa agenda, o que a gente vai fazer. Às vezes chegava na empresa, todo mundo quer falar contigo. Mas, dona Paula, não sei o que, calma. Toda segunda-feira a gente vai conversar. Vocês têm o horário de vocês, a gente vai conseguir falar. Dá para esperar? Dá. Então, ele se organiza sabendo que vai conversar comigo num dia, e eu me organizo sabendo que naquele dia eu vou sentar e vou escutar. Quando a gente não dá tempo para as coisas, Fica a atropelado. todo momento é tempo de falarem contigo, de te cobrarem, de ajustar. Então, peraí, eu sou a gestora, né? Então, as coisas têm que estar dentro da minha organização, obviamente, não prejudicando o negócio. Então, vamos organizar dessa forma? Então, tem que autorizar pagamento. Coloca no horário. Se tu colocar no período que tá no meu pico de atividade, que é de tarde, eu não vou ver. Não vou responder todas as mensagens. Então, quando a gente também vai comunicando, as pessoas vão compreendendo. Então, Mas quando isso eu é tô nos verdade. lugares, eu tô nos lugares, eu tô conversando com vocês. Ah, meu WhatsApp tá. Que eu sei. Calma, me liga. É urgente? Me liga. É pra eu resolver? Me liga. Tipo, você não sabe mais ligar, Não, ainda pede por favor. né? Ou então, eu te mando Liga. ligar-te. Não, então não é urgente, calma. Vamos. Então, assim, eu aprendi a desacelerar algumas coisas. Eu sou muito acelerada, mas algumas coisas eu comecei. Senão a gente vai fazendo um rastro de ineficiência absurdo. No final do dia a gente tá o quê? Acabado. E sem deixou di- tudo pela metade. E deixa tudo pela metade. Né? Então, assim, eu tô falando, E não obviamente. foi 100% produtivo. E como eu falo assim, eu tô no momento que eu estou de crescimento. Então, essas minhas dores, esses meus movimentos, eles estão facilitando para eu estar crescendo, né? Tem gente que pode estar assistindo, não, tá tudo maravilhoso para mim. Parabéns, ótimo, né? Mas quem está na minha situação, saindo do caos e organizando o caos, esse aqui é um dos caminhos. Então, eu acho que isso ajuda muito na gestão, porque a gente não tá falando só de empresa, a gente tá falando de uma pessoa, de E um de ser vida, humano, né? de vida. Nós estamos conectados à nossa família, à nossa Sim, empresa, às pessoas, tudo, os sim. colaboradores. Então, é uma vida ali envolvida. Sim. E aí, se a gente pensar, eu tenho que organizar a rotina da minha família, que ela já roda desse jeito. Meus filhos já sabem, vão chegar, passar direto, fazer o dever de casa, vão jantar, vão tomar banho, vai a rotina, nosso bate-papo que a gente tem, Sim. tudo. Então, naquele momento, eu não vou responder. Nenhuma mensagem, nenhum outro. É o momento dos meus filhos. Então, a gente vai organizando a rotina de casa, a rotina da empresa, todo mundo vai entendendo. Aí eles ficam, Dona Paula, hoje é dia da senhora vir pra cá, né? Aí, como agora eu tô meio blogueira, aí eles ficam, onde tá a Dona Paula? Eles vão me procurando tudo no story. Aí eu fico, a senhora tava vindo pra cá. Eu disse, me sigam para mais. Adorei. Ai, que maravilha. Nossa, tanta pergunta, mas eu acho que tem muita ainda. A gente até fez essa daqui. Mas diante disso tudo, Paula, tanta coisa que aconteceu contigo.
Em algum momento você já pensou em desistir? Já, Isso acontece, né, com o empreendedor. mas o desistir, às vezes, é assumir outras coisas, né? Uhum. Então, o nosso desistir, às vezes, é muito relativo a essa palavra, porque às vezes a gente precisa desistir de algumas coisas que não estão dando certo. Então, já pensei em desistir, já desisti de muitas coisas. E eu acho que isso a gente tem que incentivar mais, sim, também. Você precisa desistir de algumas coisas para outras coisas darem certo. O problema é que a gente não aprende a desistir, a gente tem vergonha de desistir e a gente quer dar conta de tudo. Então, não vai dar conta, Tá. né? Não vai. Então, sim, já pensei e algumas coisas foram necessárias eu desistir. Volto a falar, cada momento da nossa vida é muito importante você saber qual é o seu foco, sabe? É sobre você, não é sobre o outro, a não ser que seja sua família. Sim. Então, algumas coisas sim eu preciso desistir. Olha, gente, não vou dar conta. Olha, eu vou sair desse grupo. Olha, eu vou sair desse trabalho. Trabalho que eu digo uma comunidade, algum trabalho Sim. específico. Olha, isso aqui vai dar certo. Eu acho que tá precisando as pessoas desistirem mais de algumas coisas de fato que não fazem sentido com o seu propósito. Então, hoje é muito importante. Volto a falar aquilo de agradar o outro. É muito na amizade. Bora fazer negócio? Bora aprender a fazer negócio? Aí tu vai conseguir dar sim para algumas coisas e desistir de outras que são necessárias. Que estão te Excelente. puxando para baixo. E com relação, bora só falar um pouquinho aqui, que você faz parte de um movimento que são dos jovens empresários de Belém. A gente não poderia deixar de falar esse tema um pouquinho. Então explica para o pessoal como é que faz para fazer parte, se conectar com esses empreendedores lá, não só para fazer amizade, tá, gente? Sem amizade, quero negócio. Mas é negócio. Explicar como funciona esse mindset lá de crescimento, sobre o Conjove, como é que acontece. Acho que aqui ficou claro que na faculdade a gente não fala de empreendedorismo, Sim. né? E olha que a gente faz muito curso. Tudo que é Sim. live para falar de gestão, a gente vai. Mas convido então todo mundo aí, convido você, para participar do Conjove. Então, o Conjove é um conselho de jovens empresários. É muito importante porque lá vocês vão estar falando com diversos empresários de todos os ramos, porque ele é multissetorial e isso também é muito bacana. É. Então, a gente aprende ali na escuta do outro. A gente se constrói, querendo ou não, né? Se Sim. modelando ali. Então, a gente consegue conversar com várias pessoas que, às vezes, aquele problema na tua empresa, numa conversa com outro empresário, tu, caramba, era tão simples. Então, Isso. dentro do Conjove, nós temos alguns eventos. Já convido você toda terça-feira no almoço de negócio, o melhor e o maior almoço da cidade, que é o qual eu faço parte, sou coordenadora do evento, eu e a Flávia. E lá a gente busca o quê? Sempre levar um conteúdo justamente para que os empresários que estão lá, eles possam aprender. E às vezes ali ter vários insights e levar para suas empresas, independente se é uma clínica, se é na área da saúde, se é do varejo. Isso que é muito bacana, porque esse mix, né, essas empresas que são tão diferentes, elas Sim. ajudam muito. Então, tem vários eventos, tem confraria, tem visita empresarial, que a gente vai visitar uma empresa, às vezes a gente vai visitar uma fábrica. Aí disse, mas o que tem a ver com a minha clínica? Às vezes é uma gestão, é uma organização, é um informativo na parede que a gente nunca pensou em colocar na nossa empresa e a gente viu numa fábrica. Então a gente vê várias coisas bacanas. Então, todos esses eventos. Olha aí. Perfeito. Muito legal. E falando de inspiração, quem é a tua inspiração no mundo dos Ai, negócios? tem E por várias quê? pessoas, Uma pessoa que gente. tu te inspira e diz, esse aí é o rumo que eu quero tomar. Ai, tem vários, né? Eu acho que eu também aprendi que a gente não pode ter uma única opção, Sim. sabe? Então, eu tenho primeiro minha mãe, quando a gente fala de força, né? Que começou literalmente do nada. Quando ela começou, ela estava desempregada. E aí ela quis montar o Cefis. Você é filha única? Não, Ah, tá. tem meu irmão. E aí ela pegou meu computador, minha mesa, as cadeiras lá de casa e fez a empresa. Então, assim, se ela consegue, eu consigo, né? Então, a primeira, eu digo que é a minha base. E aí, depois dela, obviamente, eu tenho várias pessoas. Eu gosto muito da Carla Cimede, eu acho ela maravilhosa, né? Porque ela tem ali, ela mostra um pouquinho do dia a dia, ela é bem dinâmica. Ela também fala muito da família, trouxe a família para dentro dos negócios de alguma forma, que eu faço muito isso com meus filhos. Cada um tem uma loja que a gente brinca. Foi um jeito de eu aproximar eles. Porque imagina, eu trabalho de domingo a domingo no shopping. Ah, mas tá na tua casa. Mas qualquer problema é nosso. Então eu fico no meu Copyflix, que eu brinco, olhando ali pelas câmeras. Como é que eu ia explicar isso para meus filhos? É um trabalho tirando a minha mãe. Então, eu tive que explicar isso trazendo eles pro meu lado.
Então, eles vão, às vezes, na loja, contar período de Páscoa. Gente, o nosso foco é vender. Às vezes eu levo ele lá pra loja. Aí eles Tem um ficam, que é super eles blogueirinho, tá? amam brincar com as caixas, né? Eles brincam É. ali com as caixas. Então, assim, eu me inspiro nessas pessoas, né? Que eles, que são enormes, gigantes. Eles fazem de uma forma dinâmica. Eles estão ali. Quem sou eu para não fazer? Então, eu me exponho, sim. Se virar meme, viraliza. Então, Adorei. Perfeito, muito bom. Agora a gente vai abrir um momentinho muito especial de um dos nossos parceiros, né? Você consegue? Como é que a gente pega aquele produtinho que a gente esqueceu? qual? O ômega 3. O Grax. Deixa que eu pego. Não é melhor ela? Eu pego. Bora. Primeira vez, ó, passando em frente às câmeras aí, ó. Tá vendo? Tudo tem uma primeira vez. Tudo pela primeira vez. Olha aí, assistente. Qual? Ainda bem que foi lá. Olha, é porque o nosso podcast, nós somos cheios de parceiros veterinários, isso é maravilhoso. E hoje a gente vai falar sobre um produto que está em alta, né? E que faz parte da nossa rotina veterinária, que é um dos melhores ômegas 3 para animais, tá? Que é o Ograx. E para facilitar o tratamento, tanto o animalzinho que tem problemas de pele, quanto problemas neurológicos, gastrointestinais, eles precisam, no mínimo, durante o tratamento, utilizar o ômega 3 por 3 meses, para fazer um efeito equivalente ao que a gente se espera. E foi lançado uma caixa que tem 90 cápsulas, que vai fazer um tratamento de 3 meses. E esse tratamento, ele vem justamente para ficar mais viável para o tutor manter o tratamento, porque vai ficar mais em conta. Tem um combo desse de chocolate também? Olha, tem vários combos. Não tem problema. Só que uma mega caixaria sai para um ano. Não tem 3 meses, vai fazer de um ano logo. Assinatura de chocolate na Não, a Copenhague? gente faz. Olha, Tem só mandar o Pix mensal que vai chegar na sua conta mensal. Pronto, criamos uma assinatura. Criamos uma assinatura. ó, já foi uma Lógico. Então, como você define sucesso e realização pessoal? Ai, meu Deus. Eu acho. Volta pra gente, né? Quando a gente tá bem. Acho que o sucesso não é quanto tem na conta, que senão, oh meu Deus. Mas é quando a gente sabe que a gente tá no caminho certo, a gente sente, né? A gente tá muito realizado. Então, eu acho que é essa realização. Isso. Que bom. Maravilhoso. Muito bacana essa história, né? Muitas coisas bacanas que a Paola falou aqui pra gente, que eu acho que dá pra gente levar pra nossa vida de empreendedorismo, né? Com de certeza. aprendizado. Já É peguei muito legal várias dicas. essas viradas de chave, esse planejamento todo. Não é à toa que você está construindo o seu sucesso, né? Que tá tendo a realização do sucesso dos seus empreendimentos. Eu não sabia da parte da psicologia, mas creio eu que isso te ajudou muito para te dar uma boa base aqui. Sim. Porque eu acho que aqui é muito importante Sim. para a gente fazer todo o resto dos nossos afazeres e construir a nossa vida social, profissional, enfim. A gente está chegando ao final, né? Poxa. A gente queria agradecer a sua participação de Páscoa. Ah, é. Os produtos maravilhosos da Copenhagen. Olha aqui, Estamos aqui gente. de coelhinhas. Ó, de Todas coelhinha. de coelhinha. Mas, antes da gente finalizar, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas se inspirarem, para os empreendedores, né? Que a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem dias que a gente realmente quer desistir de tudo, que às vezes a gente tem que aceitar desistir, Acho né? é Que às vezes um passo para trás ele te prepara para dar os passos futuros. E a gente queria que tu deixasse uma mensagem ali para quem assiste a gente, para quem está ainda nessa vida de empreendedorismo, de se aventurando ainda, que a gente está tentando mudar um pouco a cabeça dos médicos veterinários na questão da necessidade do aprendizado do empreendedorismo, mas tem muita gente que ainda passa por muita dificuldade. Acho que é esse peso, né, gente? Mas eu acho não, tenho certeza que o empreendedorismo, ele é uma caminhada. Né? Então, se a gente se imaginar agora caminhando com a mochila pesada, às vezes a gente precisa desistir. Nem sempre desistir é andar para trás, mas é tirar o peso que está nos acompanhando. Então, quando a gente está ali nesse movimento, então a gente sempre olha para frente, para a gente saber onde a gente quer chegar. A gente olha para o lado para saber quem está com a gente, que são nossos parceiros de um lado, nossos amigos do outro, e olhar para a gente estar sempre seguro.
né? Porque senão nada faz sentido. Então, a gente é a nossa própria bússola. Então, eu convido vocês a ter esse momento com vocês mesmos, com papel, com caneta, para vocês colocarem ali quais são as dificuldades hoje que vocês estão tendo, tanto na empresa de vocês, quanto na casa de vocês, em todos os ambientes que vocês frequentam, para vocês começarem a olhar e começar a ver as soluções. Ver o que é que você precisa aceitar, que você não está aceitando, desistir do que você precisa, tirar um pouquinho desse peso que tá ali, que você já tem a resposta, na maioria das vezes, e tá precisando mais a gente decidir. Se decidir errado, decide de novo certo. Mas continuar a caminhada. Excelente. Estamos aqui Pessoal, juntos nessa caminhada. Vocês, hein? Viu que episódio Mulher de empreendedora na rede de franquia Copenhagen, maravilhoso. E já sabe, né? Páscoa tá chegando. Por Os favor, melhores vamos bater. chocolates você encontra na Copenhague. Como eu tenho 2 filhos, tem que bater meta das 2 lojas. Não me deixem sozinho. Tem que vender. Estamos aí, nosso dia D no dia 17. Tá? Não quero ver ovo mais no dia 18. Não come mais ovo de nada. É só ovo de chocolate. Tá? Por favor, conto com vocês. Então, quando a gente está falando aqui de empreendedorismo, não quero que olhem só chocolate, mas olhem aqui uma mulher, uma empresária, uma pessoa Muito que bom. todos os dias está realmente fazendo acontecer. E se você se inspirou, vai lá, compra o chocolate, que vocês vão estar lá dentro da Curta, nossa... comente, Curte, comente, tá? Estou no meu... Quero ser blogueira, tá? Com meus 2.000 seguidores. Então também me sigam. E é isso, gente. No mínimo, se viralizar, né? Vai ser importante. Então, pronto. Arrasou, amiga. É um prazer te receber aqui. Amei esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Virando Bicho! Pessoal.